Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que nós vamos meditar nos salmos da palavra de Deus e hoje nós vamos meditar no Salmo 127. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse salmo, que assim nos diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como as preocupações afetam os homens? Em alguns casos, elas são tão grandes que até causam doenças. Pior ainda quando alguém carrega, além das preocupações com as coisas primordiais, ansiedades decorrentes de trivialidades, de coisas não tão importantes da vida. Mas esse salmo não era o caso, né? Mas esse não era o caso do Salmo 127, do escritor do Salmo 127. Ele estava, sim, preocupado com certas coisas. Entretanto, suas preocupações não eram por coisas supérfluas, desnecessárias, mas fundamentais para a vida de todo homem. Essa era a preocupação do salmista. Esse é mais um cântico de romagem. Esse cântico de romagem tem como o autor Salomão, o autor de Eclesiastes e Provérbios, e a maior parte dos provérbios, né? Melhor assim dizendo. Assim como esses dois livros de Salomão, este salmo também apresenta características de uma escrita de sabedoria, com o objetivo de transmitir conhecimento através do ensino. E este salmo recorre para a observação de certas realidades da vida e, a partir delas, oferecer princípios sábios, né, princípios de sabedoria e uma direção sábia de ação do servo de Deus. Aqui a sabedoria oferecida por Salomão tem relação com as preocupações ligadas às necessidades mais básicas das pessoas. Não é de surpreender que os adoradores que iam a Jerusalém cantassem esse salmo, pois não iam até lá somente para adorar, mas para levar a Deus seus clamores ligados à ansiedade, às preocupações da vida e sua gratidão pelo auxílio recebido por Deus. Nesse contexto, as três preocupações básicas dos homens contidas nos Salmos são moradia, suprimento e família. O salmista não apresenta tais temas como metas a serem alcançadas pelas pessoas, mas como necessidades nas quais os servos de Deus dependem diretamente, né, do Senhor. Como no livro de Provérbios, Salomão coloca a questão sob duas perspectivas, colocando antes o que é ruim ao que é bom. Assim, a primeira perspectiva que a gente pode destacar aqui, apresentada pelo salmista, é o que seria viver sem a bênção de Deus. Verso 1 e 2. Para fazer os adoradores refletirem sobre seu relacionamento e sua dependência de Deus, o salmista, Salomão aqui propriamente dito, introduz a primeira necessidade, a casa. A casa particular das pessoas, o local de habitação. Assim afirma Salomão no verso 1, a parte A, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
O que ele aponta é que, sem Deus, não importava quais seriam os esforços e habilidades dos homens, o trabalho não seria bem sucedido. Na sequência, ele passa da visão de uma casa em particular para um agrupamento de muitas casas que formam uma cidade. E diz na parte B do verso 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o guarda. Isso valia para qualquer cidade, incluindo Jerusalém. Não era a muralha reforçada e expandida pelo próprio Salomão, orientada por Deus, para a segurança da cidade, como a gente vê lá em 1 Reis 9:15. Ainda era Deus o responsável pela segurança da cidade. E viver sem ele, sem Deus, significava a falência de todas as edificações, ruína. Outra semelhança amarga do que seria viver sem Deus foi apresentado em conexão com outra necessidade que gerava preocupação nas pessoas. Primeiro nós vimos a casa e agora nós vemos o alimento. Verso 2, parte A diz: inútil vos será levantar de madrugada cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse. Quer dizer, o pão obtido pelo cansaço. Salomão olha para o trabalho árduo de muitos homens que começavam cedinho e só terminava com a escuridão da noite, com o objetivo de suprir as necessidades de alimento da família. Diz Salomão, ainda assim, que todo esse esforço, isso não bastava, pois se Deus não abençoasse o trabalho, o resultado seria negativo. Afinal, os homens podiam se esforçar ao trabalhar na terra, mas quem providenciaria a chuva para a fertilidade da semente ali plantada? A fertilidade vinha de Deus, proveniente da chuva, sem o qual todo esse trabalho seria vão. Por isso, a segunda parte do versículo é contrastada à primeira. Enquanto na primeira parte os homens trabalham, na segunda parte a ação tem como o agente uma pessoa apenas, já que o verbo se encontra no singular. O agente em questão é o próprio Senhor, o qual providencia para seus servos aquilo que eles não podem garantir com seu próprio esforço. A parte B do verso 2 diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus faz provisão aos seus amados enquanto dormem. Apesar de ser óbvio que, mesmo à noite, Deus comanda tudo o que acontece na terra, incluindo a mudança das estações, a chuva e o desenvolvimento dos produtos agrícolas, a ideia de agir enquanto os homens dormem visam apontar a execução de resultados que o homem não pode produzir, seja ele dormindo, seja ele acordado. É Deus quem cuida o tempo todo dos servos, sem descanso, sem intervalo. E viver sem essas bênçãos, sem as bênçãos de Deus, sem suas bênçãos, seria sofrer carência das necessidades mais básicas. Casa, alimento, vestimenta, qualquer que seja. A segunda perspectiva que nós vamos aprender aqui nos Salmos. Nós vimos a negativa no primeiro, né? Viver sem Deus. A segunda perspectiva é o que é viver com a bênção de Deus. Anteriormente nós vimos o que é viver sem as bênçãos de Deus. Agora é o que é viver com as bênçãos de Deus. Se viver sem Deus seria terrível, viver com Ele é o oposto.
Para exemplificar essa verdade, o escritor lança a mão de outra preocupação dos homens, principalmente dos homens do passado, a descendência familiar. Visto que, especialmente no passado, a infertilidade era vista como um tipo de maldição e motivo de vergonha e tristeza. A concessão de filhos era a demonstração da bênção divina. Verso 3 diz: eis que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O fruto do ventre é uma recompensa. As razões para que a paternidade fértil fosse considerada bênçãos de Deus são apresentadas a seguir aí nos versículos 4. A primeira é que os filhos eram o orgulho e a expansão de uma família. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são... Não, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os da mocidade. São os filhos da juventude. A ideia parece ser dupla aqui. As flechas são o poder de um guerreiro e promovem alcance do seu ataque. Assim, os filhos engrandeceriam um lar e expandiam o nome do seu pai, a sua geração, a sua descendência. A segunda razão é que eles traziam alegria, né? A parte A do verso 5 diz: feliz é o homem que encheu deles a sua aljava. Finalmente, os filhos eram auxiliadores dos seus progenitores, né? A parte B diz: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são alegria, né? Aos pais, né? Os filhos também, eles são os auxiliadores dos seus pais. O seu pai não será envergonhado quando debater com os inimigos na porta. Ele tem seus filhos. Se o pai precisasse de apoio, mesmo diante de outros homens, seus filhos o apoiariam, o defenderiam, estariam ali ao seu redor, né? Mostraria ali que, olha, não está sozinho não, né? Toma cuidado, né? Meu pai está protegido, né? Tem seus guarda-costas, podemos dizer assim. Quando o tempo chegasse e o pai não pudesse mais trabalhar, os filhos o sustentariam. Irmãos, olha o conceito bíblico de família, de paternidade, de filhos. E nós estamos vivendo um período onde que tudo isso está sendo jogado de fora, né? E é a razão esta que as famílias estão sendo destruídas. Pais sendo abandonados, filhos sendo abandonados e, por consequência disso, as famílias sendo destruídas. Os pais, quando chegassem a certa idade e não pudessem trabalhar, os filhos os sustentariam. Assim, a bênção de Deus exemplificada na concessão da família devia ser notada por cada servo de Deus, por cada servo do Senhor. A família, a importância que é a família. E a conclusão era clara. Viver sem Deus significava não poder garantir seu bem-estar, mas o viver sobre as bênçãos era ser suprido bondosamente por Deus. O Salmo mostra a dependência que o servo tem de Deus. E ele demonstrava essa dependência através da oração e a gratidão quando ia para Jerusalém oferecer sua adoração ao Senhor, cantando e louvando. Essa é a razão dele ser um cântico de romagem. O Salmo 127, essa coleção de salmos de romagem, em torno de 15. A Igreja de Cristo compartilha a mesma realidade. Somos completamente dependentes de Deus em nossas necessidades mais básicas. É Deus quem nos dá o que necessitamos no dia a dia. E é por essa razão que a exortação do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e a nós é que não andemos ansiosos pela nossa vida, quanto que nós havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, quando que havemos de vestir. Deus está suprindo, Deus está no controle.
E é o Senhor quem concede bênçãos por meio dos seus, por meio de filhos que alegram, por meio de as necessidades e o suprimento das necessidades mais básicas da vida. É o Senhor. As bênçãos vêm do Senhor. É o Senhor que concede filhos que nos alegram. Honram e suprem seus pais na velhice. Filhos, honrai vossos pais. Pais, não levai seus filhos à ira. Todos esses conceitos que nos é apresentado e que nós dependemos do Senhor, é o Senhor que nos dá, e por conta disso Ele diz para que nós possamos cumprir e viver de uma maneira sábia, nesse relacionamento. Portanto, nós também temos de desenvolver não apenas a dependência de Deus, mas a oração e a gratidão. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. É o que diz Filipenses 4:6. Portanto, meus amados, ouça. Nas lutas diárias contra as necessidades e preocupações, lembre-se de como Pedro nos orientou a andar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E no modo de viver diante de um Deus que tanto abençoa seus filhos, seja preocupado em obedecer e honrar aquele que nos ama, que morreu por nós e nos ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa, meu irmão, meus irmãos, deve ser a nossa única preocupação. Preocupar em obedecer e honrar aquele que nos ama. Vamos orar? O que seria, meu Senhor, maravilhoso Deus, sem as suas bênçãos? O que seria de nós se o Senhor não nos abençoasse? O que seria viver sem as suas bênçãos, Senhor? Nós viveríamos com uma carência de segurança, de alimento, das necessidades mais básicas. Mesmo quando as pessoas o ignoram ou rejeitam, o Senhor, através da sua graça comum, tem derramado as suas bênçãos sobre eles através do alimento e da segurança no dia a dia, de proteção de que muitas vezes nós não entendemos, seja o crente e os descrentes. Mas nós somos privilegiados que, além da sua graça comum no dia a dia, o Senhor nos dá a tua graça da salvação, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, pagando a dívida do nosso pecado, nos levando a reconhecer que somos pecadores e que necessitamos do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Que nós passemos esse bastão do controle de nossas vidas para o Senhor, porque ao longo de nossas vidas sem o Senhor, era uma vida completamente desregrada, é uma vida sem propósito, sem esperança. E no Senhor nós temos essa esperança. E isso é motivo de agradecermos ao Senhor. E o que é viver com as suas bênçãos, Senhor? Assim como eu disse, da graça da salvação, nós somos supridos bondosamente pelo Senhor, por tudo aquilo que nós necessitamos, através da família, através da saúde, através do cuidado, através até o poder para suportar todas as pressões e perseguições que as oposições contra o Senhor, os opositores contra o Senhor nos perseguem e nos caluniam. A graça do Senhor, o poder que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esse é o motivo de vivermos a bênção do Senhor e termos a bênção do Senhor. E por isso nós somos gratos e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Tenha uma excelente semana no Senhor.